Nós vamos agora refletir na palavra de Deus. E eu quero ler com você Salmo 91. Agora de manhã nós vamos ler os 2 primeiros versículos só. Salmo 91, 1 e 2. No culto da tarde leremos outros, no culto da noite outros. E vamos discorrer um pouco sobre o Salmo 91. Tá bom? Diz assim, Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91 é muito precioso, mas eu diria que às vezes ele tem sido relegado a um amuleto de sorte. E não é. Tem gente que, vou ter um quadro do Salmo 91 e o Salmo 91 vai guardar minha casa. Vou deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, o Salmo 91 vai impedir que o mal chegue na minha casa. Sabe, não é uma questão do Salmo em si. É uma questão de viver o Salmo. De que a realidade colocada no Salmo seja a realidade da minha vida. E então, isso realmente vai me abençoar e vai me guardar. Nada errado, se você quer deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, tudo bem, ter um quadro, ok? É a palavra de Deus, mas o que eu estou alertando é que o Salmo 91 não pode ser usado como um amuleto de sorte. Não é ele em si que vai me proteger, mas eu viver o Salmo 91, isso realmente vai abençoar a minha vida. Eu costumo dizer que todas as promessas do Salmo 91 estão condicionadas à primeira declaração, ao que está no início do Salmo. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todas as promessas do Salmo estão condicionadas a esse começo. É o mesmo do que o Salmo 23. Todas as promessas do Salmo, do Salmo 23 estão condicionadas ao que diz no começo dele. O salmista dizendo: o Senhor é meu pastor. Se o Senhor não for o pastor, sabe, então daí tudo complica. Não adianta declamar o Salmo 23 se o Senhor não for o pastor da pessoa. Mas se o Senhor for o pastor, todas aquelas promessas terão sentido. É a mesma coisa ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E então vem todas aquelas promessas. Repito, reforçando aqui a ideia: se eu não habitar no esconderijo do Altíssimo, nada daquilo vai ter sentido e vai ter valor na minha vida. Então, o habitar no esconderijo do Altíssimo, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, certo? É a condição para que se experimente tudo que vem no restante aqui do Salmo. Nesses 2 versículos que nós lemos aqui, o salmista dá 4 nomes a Deus. E esses 4 nomes revelam algumas coisas muito especiais sobre Deus, e a gente também vai falar sobre isso. Mas agora, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse termo, habitar, é uma referência a morar, a permanecer, a estar sempre naquele lugar. Não se trata de uma visita, mas sim de estar, habitar, morar no esconderijo do Altíssimo.
Para que a gente desfrute das promessas desse salmo, sim, a gente precisa estar, viver na presença de Deus. Como que a gente entende esse viver na presença de Deus? Tem esse aspecto de estar na casa de Deus e o escritor do Salmo, originalmente, ele tinha sim essa noção e ele enxergava o templo de Jerusalém. Ou seja, ou o tabernáculo no deserto. E se foi um sacerdote, depois, se não foi Moisés, seria o templo de Jerusalém. Mas se falava de um lugar do culto. Quando se estava ali no culto, cultuando a Deus. Então, esse salmo, esse habitar, tem uma referência, sim, quanto a culto, a lugar de culto. No deserto era esse tabernáculo móvel e tinha todo o culto que era realizado. Depois, quando veio o templo, era lá no Monte Sião, em Jerusalém. Mas tem esse aspecto de culto, de estar lá, de ir ao lugar, ir ao local do culto. Esse tem, há esse aspecto do habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas é claro, não é só uma questão de culto, de um local de culto. Mas isso fala da vida diária. De estarmos com Deus, na presença dEle, no nosso dia a dia, aonde quer que estejamos, na nossa casa, no trabalho, no lazer, na rua, enfim, onde quer que estejamos, que sempre nós possamos estar na presença dEle, no esconderijo do Altíssimo, para então desfrutarmos da presença dEle. Isso fala então, habitar de estar com Deus no nosso cotidiano, na casa dEle, nos cultos e também no nosso cotidiano. E daí fala de estar à sombra do Todo-Poderoso. Isso tudo aqui é um reforço. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sabe, para estar à sombra, você que tem que estar junto, estar próximo. Isso fala de proximidade. Para você estar à sombra de uma árvore, você tem que estar junto a ela para desfrutar da sombra dela. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Descansa. Então, é preciso habitar, ter compromisso com Deus, comunhão com Deus, desenvolver esse relacionamento pessoal e íntimo com Deus, estar com Deus e também descansar à sombra dEle. Descansar. Acreditar que Ele, na sua soberania, está conosco, está sobre nós e nós podemos descansar e é no sentido de confiança. Estar diante de Deus e a palavra de Deus nos diz, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Paulo falou aos filipenses, não fiquem inquietos por coisa alguma, mas antes que as petições de vocês sejam conhecidas diante de Deus com a oração, a súplica e a ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai encher o coração de vocês a habitar e descansar. A gente que
ora, que busca a Deus, que está na casa de Deus, que tem uma vida de oração com a palavra, mas às vezes ele não descansa em Deus, não confia, está diante de Deus, mas não lança ansiedade de verdade. Está com Deus, mas está sempre como que desconfiado de Deus. Será que Deus vai me ajudar ou não vai? Será que Ele de fato está comigo ou não está? Não, eu preciso descansar à sombra. Quem está à sombra está junto. Descansa à sombra do Onipotente. Esse pode dizer. Esse pode declarar coisas muito especiais acerca de Deus de maneira experimental. Então, aquele que habita, não aquele que está esporadicamente com Deus. Isso é a chave nesse salmo. E essa é uma pergunta para a gente fazer. Nós habitamos, estamos na presença de Deus? Ou nós visitamos essa sombra às vezes? Tem gente que só procura Deus quando o calo aperta. Tem gente que quando não entende alguma coisa na vida, ele fica revoltadinha e se afasta de Deus. Não, tu tem que habitar, estar sempre, estar à sombra, descansando nele, confiando nele. Não é às vezes estar, sabe, Deus não é um analgésico que você vai procurar quando está doendo alguma coisa. Não. Mas, infelizmente, tem gente que tem Deus só como um analgésico. Está doendo, vai orar. Está com problema, vai buscar. Melhorou? Deixa eu viver minha vida. Não pode. Quem vive assim, as promessas desse salmo não se cumprirão na vida dele. Para que as promessas se cumpram, é preciso viver este salmo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, estar à sombra do Altíssimo. Descansar à sombra dele. Isso também fala de curtir Deus. Como é que a gente descansa em Deus? Quando a gente lança ansiedade, quando a gente coloca as nossas petições diante dele. Aí você quer ver como uma maneira de descansar em Deus é quando a gente dedica nosso tempo em oração, em agradecimento, em louvor, em adoração. Lembremos-nos de que orar não é só pedir. Não, é muito mais do que isso. A petição é um dos itens da oração, mas não é o único. Orar envolve adoração, envolve louvor, envolve confissão, envolve intercessão, envolve então a petição. Mas orar é um todo. E quando a gente ora só pedindo, o que é isso? É bom, a gente já lança um pouco de ansiedade, no entanto, se a gente faz só isso, a gente não consegue ter aquele descanso.